O arbítrio do Supremo chega à suprema insanidade. Sem provas, sem imagens, sem testemunhas, pessoas são acusadas de ter agredido o ministro Alexandre de Moraes e incluídas em inquérito de atos golpistas. A jurisprudência da perseguição é seguida pela grande mídia, que expõe os acusados a linchamento virtual, e ao próprio presidente da República, que o chama de animais selvagens a serem extirpados da sociedade. O senso de justiça parece ter sido extirpado das pessoas que governam esse país. O que é violência? Se você criticar de maneira agressiva um político, jornalista, um juiz, você estará cometendo uma violência? Se você disser, por exemplo, na cara dele, que Lula foi um ladrão condenado por corrupção, ou que Bolsonaro é um genocida, seria uma violência? Segundo as próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes, não. Ele disse num passado não muito distante que quem não quisesse receber críticas duras, acerbas, não deveria entrar na vida pública. Disse mais, a democracia comportava críticas duras, agressivas ou mesmo levianas. Ora, se você se sentir ofendido, que procure a justiça e processe seu crítico por calúnia, difamação ou injúria. Pois bem, no Brasil de agora, se você criticar esse mesmo ministro, você corre o risco de não só ser preso, censurado, ter seu celular, casa, computador, pertences vasculhados e ser incluído no inquérito de atos golpistas. Porque agora, os ministros do Supremo se confundem com as próprias instituições do país. Eles se colocam como a personificação da justiça e da democracia. Eles se colocam como as próprias instituições que não podem ser criticadas ou contestadas. E eles se colocam como atores políticos que são mais representativos que o próprio povo que elege seus representantes. Exagero? Olha aí a fala do Barroso pra gente lembrar. Nós derrotamos o bolsonarismo. O caso de Alexandre e seus supostos agressores é sintomático desse estado judicial politizado e persecutório. Até o momento em que escrevo essa coluna, não há uma única imagem mostrada, não há uma única testemunha, não há um único depoimento ou prova cabal que tenha havido uma agressão física real. Há depoimentos conflitantes sobre o que ocorreu naquele aeroporto da Itália. Mas, imediatamente após a divulgação de suposta agressão, toda a grande mídia parcial já condenou de antemão aquelas pessoas como bolsonaristas agressores. A extrema-direita botou um X nas costas do Alexandre de Moraes, né? Ele como o inimigo número 1 da extrema-direita. E como Alexandre de Moraes, de fato, não se intimida e não tem medo de grito, nos momentos em que precisou tomar decisões que contrariavam muito os interesses desse grupo, ele tomou. Eu concordo com o Camarote que essa investigação precisa ser uma investigação exemplar e sempre dentro da linha, sempre dentro do curso. A mídia tem que perceber que quem fez um X na cara da direita brasileira foi o próprio ministro Alexandre, ao criar inquéritos que sumariamente perseguiram, censuraram, prenderam pessoas sem o mínimo devido processo legal, sob o pretexto de um suposto golpismo ou ataque às instituições em forma de críticas legítimas. A mídia tem que perceber que a investigação desses atos já começou errada a partir dela mesma, quando acusou, sem provas, sem investigação formal, pessoas de terem agredido o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é jornalismo. Isso é inquisição e condenação preliminar, baseada nessa jurisprudência suprema de colocar pessoas sob censura ou mesmo na cadeia, sem um mínimo de investigação prévia. Isto é obra de carrasco, não de jornalista. Mas a mídia vai além. Olha aí, o inquisidor que quer criminalizar toda a direita brasileira por atos não comprovados de duas pessoas. Quem agride são núcleos bolsonaristas fanatizados, que são alimentados pelas redes sociais,
que obedecia a uma campanha política dirigida a partir do Palácio do Planalto. Então, é importante observar que nós não estamos diante de ataques aleatórios de pessoas isoladas, né, que ocorrem sem um ambiente político por trás. E que a responsabilidade política disso, que não pode ser punida judicialmente nesse caso, mas é importante destacar que a responsabilidade política disso é do ex-presidente Bolsonaro. Você cria um ambiente propício a isso. O que esses idiotas fizeram em Roma foi levar à frente as palavras do seu líder, que é Bolsonaro. É um ambiente hostil, né, que não pode permanecer assim. Percebam a leviandade. A culpa é de Bolsonaro e de grupos violentos por atos não comprovados de agressão simbólica ou verbal ou física de duas pessoas. A narrativa é essa: qualquer crítica, qualquer suspeita de crítica é vista como manifestação coletiva contra a democracia, passível de cadeia, perseguição e anulação de todo um espectro político do país que eles chamam de bolsonarismo. Esta a jurisprudência da perseguição e do linchamento que vem do judiciário e agora é posta na grande mídia. Se você segue Bolsonaro, é culpado de suspeita de fascismo. 40 milhões de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais são investigados pela Procuradoria-Geral da República. Como não bastasse, o próprio presidente da República, Lula, trata essas pessoas como animais selvagens a serem extirpados da sociedade. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Este é um discurso de desumanização, de asepsia social. Caberia perfeitamente na boca de um nazista. Mais grave, que é um discurso feito em cima de uma acusação sem nenhuma prova, não julgada, não verificada. Mídia, judiciário, executivo se juntam na mais assustadora perseguição a conservadores nunca antes visto no país. O ônus da prova agora é de quem é acusado. Não há mais jornalismo ou justiça. A perseguição, a tentativa de anulação, massacre de quem pensa diferente no país. Pegam duas pessoas e transformam um crime não comprovado em um crime generalizado que condena dezenas de milhões de pessoas, a maioria do povo brasileiro. Nunca houve tamanha injustiça em forma de carrasquismo, nem no jornalismo, nem na justiça e nem no governo desse país. É como se o próprio Satã estivesse nos governos e ditando nossos rumos. O detalhe é que somos maioria. Até quando vamos nos curvar pelo medo a quem quer nos jogar no inferno da inversão da democracia? O grande jornalista Guilherme Fiuza chegou com um conteúdo totalmente novo, feito em parceria com a Gazeta do Povo. E você já pode ter acesso exclusivo. É o audiobook Revolução S.A. E aqui vai um spoiler do audiolivro. Na história, uma jovem que é apaixonada pela ilusão progressista decide trabalhar em uma ONG. Lá, ela percebe toda a hipocrisia que rola nesse tipo de ativismo. Mas o resto da história e o que acontece, você só vai perceber assinando a Gazeta do Povo. Para isso é muito fácil. Só clicar no link aqui na descrição aqui do vídeo. Aproveite, porque nos primeiros 3 meses de assinatura, você paga apenas R$ 5,90. Assim, você vai curtir o audiobook completo e todos os conteúdos da Gazeta do Povo
como colunas exclusivas, atualizações sobre política e cultura pelo mundo inteiro, com a melhor equipe do Brasil.